O desaparecimento do universo, capítulo 2, continuação. E começamos com a pergunta do Gary. Cara, eu rodei mesmo por aí, não é? E o Artin, todos o fazem no fim, mas tudo isso, na verdade, aconteceu de uma vez só. Como Einstein observou, o passado, o presente e o futuro todos acontecem simultaneamente. Gary, esse Einstein era um cara bem esperto. E o Artin, sim, mas ele ainda teve que aprender que nada disso acontecia de qualquer modo. Você vai ver. Aliás, quando partimos hoje à noite, você vai se sentir como se tivéssemos estado aqui durante algumas horas. Mas apenas 20 minutos terão se passado em seu relógio. Uma nota. Nesse ponto, olhei de relance para meu relógio e vi que, embora Purchai e Artin tivessem conversado comigo pelo que parecia ser mais de uma hora, apenas 11 minutos haviam se passado. E o Gary, você só pode estar brincando. O ponteiro dos segundos do meu relógio ainda está correndo normalmente, mas tem alguma droga bem esquisita acontecendo aqui. E o Artin, não se preocupe, nós sabíamos que essa seria a mais longa das nossas conversas. Então decidimos brincar um pouco com o tempo em vez de mantê-lo acordado até tarde. Sabemos que você precisa de uma boa noite de sono porque tem trabalho a fazer amanhã. O tempo pode ser alterado porque, embora a sua experiência seja linear, você de fato é um ser não linear. Nós geralmente não fazemos brincadeiras desse tipo, mas ainda vamos nos divertir um pouco com você em outra ocasião, quando brincarmos com espaço. Não espaço sideral, apenas espaço. Você não é um ser espacial, mas sim um não espacial. Ou, como um físico poderia colocar isso, você está tendo uma experiência local, mas na verdade é não local. Nós dissemos que falaríamos sobre Yin e Yang. E aqui encontramos o mesmo tipo de situação que existe com todas as outras filosofias e espiritualidades famosas deste mundo. A ideia original por trás de Yin e Yang, que é a energia positiva ou Qi, e do Yang, que é a energia ativa, é que elas... A ideia original por trás do Yin, que é a energia passiva ou Qi, e do Yang, que é a energia ativa, é que eles vêm do Tao, que é a absoluta quietude. Mas já que o Tao não pode perceber a si mesmo, então decidiu dividir-se em dois e manifestar eternamente, dando origem a uma interação sempre mutável e aparentemente infinita de forças de equilíbrio. Esta é uma definição muito imperfeita a propósito. Não vou entrar no desenvolvimento do taoísmo, que foi um processo extremamente longo, mas a ideia geral parece familiar? E o Gary, sim. Então as ideias da nova era são, na verdade, muito antigas, e até mesmo Platão devia alguma coisa aos professores que vieram antes dele. E Artin, todos nós devemos. A ideia do não era completamente original, mas Platão ainda era um grande filósofo. Até mesmo Jota, embora fosse muito mais avançado do que Platão, admirava sua história, A Caverna. Entre aspas, eu também adoro a história da caverna. E o Gary, eu me lembro disso. Minha mãe costumava lê-la para mim quando eu era pequeno. Eu me lembro de pensar que era assustadora. E o Artin, por que você acha que sua mãe fazia isso? Se sabia que você, na verdade, não poderia compreendê-la muito bem? E o Gary, porque ela queria abrir um pouco minha mente e fazer com que eu soubesse que havia mais ideias diversificadas disponíveis para mim do que o lixo comum que a sociedade iria despejar sobre mim. Vou fazer um comentário aqui. Eu fazia isso com a minha filha, né? Contava muitas histórias, principalmente antroposóficas, mas eu ia na rua dizendo assim: o que você tá vendo? E ela dizia o que ela tá vendo. Eu dizia: eu tô olhando para outra coisa. Tá vendo como a gente pode estar olhando para frente, para o mesmo lugar e vendo coisas diferentes? E eu fazia também: olha para o lado direito. Daí ela olhava. Eu disse: observa tudo. E agora o que tá acontecendo no lado esquerdo? Não tem como saber se você não olhar para os dois lados e olhar para frente, tentando ampliar a visão. E eu sempre fiz isso desde pequena porque eu achava que era muito importante que ela expandisse a visão para ter noção do mundo real ou irreal. Mas vamos continuar a leitura. E o Artin, exatamente. Ela era uma mãe excelente. Vamos falar um pouco sobre aquela história daqui a pouco. Como estávamos dizendo, a ideia por trás do Yin e Yang não é muito diferente de outras filosofias. Infelizmente, ela também contém o mesmo erro básico das outras. O Yin e Yang interagem para sempre e você encontra um pouco de Yin em todo o Yang e um pouco de Yang em todo o Yin. E enquanto isso, aquilo que o mundo comicamente chama de vida continua ad nauseam.
Mas a filosofia, na realidade, nunca se preocupa em considerar a falta de sabedoria em tudo isso, exceto para presumir que a consciência aqui e a percepção são mercadorias muito valiosas. Quando terminarmos, você vai ter uma ideia do que elas são na verdade e também terá recebido sua primeira visão geral sobre como virar a mesa em relação a elas. O que você precisa lembrar agora é que, por causa de suas experiências espirituais, existia uma compreensão comum à maioria dos idealizadores dessas ideias de que o um era imutável e eterno. E nesse ponto, eles foram bem preciosos, bem precisos. Outro ponto que muitos deles viam corretamente era que tudo que não fosse o um era ilusório. Até mesmo o julgamento, em sua forma mais básica, como rotular algo como bom ou mal, seria para diferenciar entre coisas que são a mesma na verdade por causa da sua irrealidade. Portanto, não é mesmo válido julgar nada. E o Gary, então, isso é mesmo um tipo de não julgamento que o Bhagavad Gita descreve como quando o sofrimento e a alegria são iguais. E o Arten, sim, falou como um hindu esperto, que você também foi. Como um hindu esperto, a política não tinha utilidade para você, exceto em relação a como você poderia usá-la para reconhecer a ilusão. Mas reconhecer a ilusão é apenas uma parte do processo de perdão, como foi ensinado por Jota, não ele todo. O resto está vindo. Sem que perceba, você será um com o J secreto. E o Gary, você pode explicar isso? E o Arden, bem, eu amava J. Ele era como uma luz levando as crianças de volta para seu verdadeiro lar no céu. Uma vez, eu estava com ele e falei algo que era misericordioso, e ele disse que eu agora era um com o J secreto. Ele continuou dizendo que isso simplesmente significava que eu estava começando a pensar como ele, algumas vezes junto com ele. Só assim, ele disse, ele poderia entrar mais profundamente na minha mente e ser ainda mais próximo de mim, porque eu estava começando a ver como ele, pensar com a mesma atitude interior, que é o que a visão espiritual de fato é. Como já dissemos, isso não tem nada a ver com os olhos do corpo, embora você possa experimentar símbolos dessa atitude interior que ocasionalmente podem ser vistos com os olhos do corpo. Vamos enfatizar uma coisa. As pessoas não deveriam se sentir mal ou menosprezadas se não virem qualquer um desses símbolos. Eles não são necessários. Algumas pessoas têm um dom para eles, como você, mas os dons de algumas pessoas são em outras áreas. O efeito aparente é supérfluo, é na causa que estamos interessados. É claro que J se identificou tão amplamente com o Espírito Santo que estava se referindo ao fato de eu estar pensando com ele como o Espírito Santo, não como J, o corpo. Se as pessoas não se sentirem muito confortáveis com J, sempre podem pensar no Espírito Santo. Pelo fato de você pensar que é um corpo específico ou uma alma, seria útil que tivesse alguém sobre quem pensar como sendo específico em vez de abstrato, para ajudá-lo a levá-lo além de todos os símbolos. E o Gary, Krishna, Gautama Buda, Zoroastro, qualquer um dos restos da turma não seria suficiente? E o Arten, sim, seria. Mas aí você não estaria estudando J. Você pensa que é tudo a mesma coisa. Mas para o olho treinado existem distinções importantes que fazem toda a diferença no mundo. Não é uma intenção depreciar qualquer coisa. Todos vão atingir a mesma meta um dia. E na verdade, já chegaram lá. Essa é uma amplitude para a qual você ainda não está totalmente pronto. Apenas lembre-se de que, se você escolher trabalhar com J, pode estar certo de que ele vai ajudá-lo. Uma citação ou duas do Evangelho de Puxar vão ilustrar isso. E o Gary, estou esperando pacientemente. E o Arden, eu sei, estamos chegando lá. Para completar nosso pequeno passeio, você teve muitas vidas e boas outras que foram aparentemente desperdiçadas. Algumas vezes você sonha com elas, sonhos bons e ruins. Deixe-me perguntar algo. Você ainda está tendo os sonhos de ser um índio americano na cidade onde os grandes rios se encontram? E o Gary, como você sabe disso? Ah, eu esqueci. Vocês sabem de tudo. Continuamos este mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.